Bom dia, bom dia! Estamos aqui para a aula 2.0, né? Aula 2. Durante a semana a gente fez a aula 1.2, né? A gente tinha feito no domingo passado a aula 1, né? 1.0. E aí durante a semana a gente disponibilizou a aula 1.2, tá? Então a gente vai continuar hoje com a nossa aula, nosso mês, né? De de ajuda, ensino como sair da pandemia com sucesso, né? Vencendo a pandemia ou vencendo a crise, tá? Então a gente vai fazer dessa maneira e vamos dar continuidade. Então a aula de hoje é a aula 2.0, tá bom? Então a aula 2.0 ela já vai falar de um outro tema. E durante a semana a gente vai fazer a aula 2.2, que vai ser a continuação, né, o extra para quem acompanha a gente, para quem segue nosso canal do Instagram, segue também e aproveita com a gente lá o canal do Telegram, do Metamorfose, Close Friends, tá? E os grupos do WhatsApp. Então fica disponível no YouTube também, tá? No canal do meu canal, Bruno Brancalhão. E a gente vai aprendendo bastante, beleza? Então, como eu sempre falo, independente de quem hoje em dia entra no ao vivo ou não entra no ao vivo, a aula continua porque a aula é gravada. Então, a gente usa essa ferramenta para gravar. Quem quiser aproveitar durante o dia, né, durante a live, já aproveita. Quem não quiser aproveitar, assiste depois. Beleza? Porque tem o compromisso, a gente anunciou, falou, e vocês nunca podem deixar de fazer isso com o seu cliente. Tem que cumprir com a meta e com o horário, tá bom? Então vamos lá. Eu vou usar sempre o material de apoio aqui para a gente poder acompanhar e não perder nada do que eu deixei preparado. Então a gente vai falar principalmente de Instagram, tá bom? Então, quando a gente pensa em Instagram, a gente vai chegar também nas outras mídias sociais, o Face, o YouTube, o Telegram, eu deixei um pouquinho aqui. A gente vai falar também sobre o visual, né? Sobre questão de logo, qual a identidade visual do seu produto. E quando eu falo tudo que eu falar durante esse mês, vai ser ao mesmo tempo a sua identidade visual como vendedor, né, como pessoa, como uma pessoa que aparece, então a gente tem que se vender também, e a sua identidade visual do seu produto ou da sua loja, tá? Aí eu falo de identidade visual, eu tô com essa barba enorme aqui, que eu vou fazer amanhã, né? E o cabelo parece um microfone. Enfim, mas eu não tenho chefe, então eu fico como eu quiser. Mas vamos lá. Então a gente começa aqui falando da bio, né? Que todo mundo fala, segue lá o link da bio e tudo mais. Então, quando a gente fala da bio, eu acho sempre muito legal e muito importante você ter uma bio organizada, né? Você vai escrever ali em uma quantidade limitada de caracteres, então você tem que ser muito criativo. A mensagem tem que ser passada, né? A hora que a pessoa entrar na sua bio, né? No seu perfil, ela tem que saber o que você faz, como você faz, o que você entrega em tudo é muito rápido na internet. Então, assim, essa atenção que você vai ter tem que ser assim muito rápida. Como isso vai acontecer para você? Então, na sua bio, você vai ter que escrever ali e assim, quem acompanhou as outras aulas que a gente fez sobre a questão do método Canvas, né, onde ao completar o método Canvas, seja você a, um vendedor autônomo, seja você está vendendo a sua imagem como está sem emprego, enfim, e você precisa vender a sua imagem, o Instagram é uma grande ferramenta para isso, você tem que ter claro. Então, assim, independente, assim, o Canvas, ele não serve só para você ter sua loja física ou sua loja digital, seu produto digital. Ele serve para você como um todo. Então, se você completou, seguiu a aula, o passo a passo que a gente ensinou, você vai conseguir fazer isso. Então, assim, quando a gente chega na questão da bio, eu acho muito importante. Tem diversas bios muito legais de inúmeras pessoas pelo Instagram, né? E a gente assim, ai, nossa, eu inventei um jeito. Isso é uma grande balela, né? Muita gente olha, se inspira,
e faz a sua. Então, assim, eu tenho um método que eu já vi que eu acho muito legal, que você consegue aprender bacana e entender o que a pessoa faz, e isso já é muito bem claro, é como eu tenho a minha bio, né? Antes eu tinha de um jeito e acabei mudando para outro, onde eu descrevia, eu sou pai, sou cozinheiro, tipo alguns hobbies, algumas coisas assim. Então hoje eu coloco o lado mais profissional. Então lá vai ter vamos dizer assim, a minha missão, né? Que é o produto final que eu entrego, tá? Então se vocês estiverem curiosos, vai lá ver como está a minha bio, tá? Eu não vou falar aqui como que é. E é o que você tem que fazer. Então quando você faz o método Canvas, então cada aula nossa ela é uma ligada à outra. Você fez o método Canvas para sua empresa, você vende, sei lá, a gente sempre fala brigadeiro do bolo de pote, que é uma coisa mais comum e rotineira, que muitas pessoas fazem isso, você vende marmita. Então, assim, não é colocar lá, eu vendo marmita. Tá, fica bem vago assim, você e meio mundo vende marmita. Então, assim, como que você vende essa marmita? Como que você agrega esse valor para a sua empresa e para a sua marmita, né? Para eu ter vontade de estar lá, chegar e comprar a sua marmita, ou o seu produto, ou você mesmo. Então, tem gente que é designer gráfico e as fotos são terríveis, a sua descrição é péssima. Então, assim, você tem uma série de coisas a ser levado em conta. Beleza? Então, a gente vai fazer como? Então, você vai chegar na sua bio, e como eu acho interessante, vai ter uma frase, que é onde normalmente cabe o espaço certinho ali da bio, antes da pessoa ficar curiosa com a sua frase e ver as outras coisas que você faz. Então, aquilo tem que chamar a atenção. Tá? Então, no meu caso, eu coloquei, mas eu vou falar aqui para complementar a aula. É assim, eu ajudo pessoas comuns a ganharem dinheiro. Eu não coloquei ajuda, se eu não me engano, porque eu faço, né? Porque eu faço. Se você seguir os métodos e como eu coloco isso, você vai fazer. Então, assim, você consegue realmente. Eu afirmo isso porque é uma realidade, tá? Então, assim, esse é o meu caso, ganhar dinheiro na internet. Existem inúmeras maneiras disso acontecer. E eu sempre friso muito bem a questão de honestidade, as questões de coisas concretas que dependem do seu esforço, da sua vida, de você ir lá e fazer, não de terceiros, tá bom? Então vamos lá. A gente tem uma bio que é sua introdução, é ali que está a sua cara. Fala, pô, é, como que eu vou fazer isso? Você fazendo todos os passos, você vai chegar nessa frase. Às vezes ela vai estar grande, não vai encurtando sem perder a essência que ela tem. Tá? Essa é a mesma ideia de formar esse sucesso da, da bio, né, do que você faz, né, da sua missão, é o que você também vai começar a aprender na questão do copyright, né, da questão do anúncio, que ao mesmo tempo que você pode ser sucinto, você também pode ser um pouco grande, depende de como você vai colocar isso, tá? E ele tem que ser direto, tem que chamar a atenção e tá ali, beleza? Então a questão de bio é isso, você lá pode, depende de como você faz, tem que entender um pouco mais do que você faz, você vai colocar o seu número de WhatsApp encurtado para a pessoa clicar ali, ela já cair, se for uma questão de venda de produto direto ou venda de informação, venda de produto digital, você vai botar seu site, enfim, né? E também para quem acompanhou o acompanhamento de Instagram que a gente colocou lá, a planilha disponível, tem esse acompanhamento. Então, é, eu tô tendo um crescimento lá, né? Que eu falei, nossa, mas você tá ensinando no Instagram e você tem 300 pessoas? Tenho. É o público que eu quero fazer passo a passo, como se fosse você aí. Então você tem 300, 500 pessoas, como você vai reverter esse público que já é inicial seu para um público que vai ser seu fã e vai comprar de você, vai comprar sua informação ou sua ideia, né? Então eu estou fazendo passo a passo igual e mostro o crescimento. E aí eu falo uma coisa interessante que acontece, né? Sobre a questão, logo no começo você perde muitos seguidores, né? Mas isso não quer dizer nada. E eu acho até muito bom, porque você elimina perder tempo. Então, muita gente que não é o seu cliente, não é seu nicho, ele sai dali, né? Como eu sempre falo, depende da sua intenção com o Instagram, né? Ou sua intenção com a rede social. Ah, eu quero ver meme no Facebook. Então você tem lá para você dar risada, abrir o Face e dar risada. Mas nesse meio tempo que você dá risada, você passa o dedo, você vê patrocínios lá, enfim. Eu tenho o Instagram para ver o artista.
sei lá. Mas quando você passa, você vê outras coisas interessantes. Então depende o que você quer fazer com o Instagram. Como eu falei, eu tenho um número já reduzido de pessoas que eu sigo. Gostaria de seguir muito menos, mas se eu fosse seguir muito menos pessoas, um monte de gente ia ficar brava, mas isso é um propósito futuro, que é o Instagram para aprender. E tem muita coisa para aprender lá, tá? Então vamos continuar. Então lá você vai colocar o seu site, seu telefone, enfim, você um canal, né, uma ponte para a venda final. Então quando a gente tem uma ideia de funil, né, que a pessoa chegou ali, ela já viu, ela já está começando a descer nesse funil lá para baixo para ser gerado alguma coisa interessante. Então quando você chega lá que a pessoa tem clique, ela vai aparecer. E nas suas contagens, como eu falei, né, dos indicativos que a gente tem a planilha lá no nosso grupo, que eu disponibilizei passo a passo, tem gráfico, tudo bonitinho feito no Excel. Você vai saber quantas pessoas que entraram no seu perfil, né, que viram ali a sua bio, quantas delas clicaram para ver o que era aquele link. Então aparece isso, tá? Então isso é muito legal. Então você vai tendo um crescimento de acordo com o que você faz. Muitas vezes você tem um público desengajado que não quer nada com nada, ou é o começo, né? Então tem que ter muita paciência, isso leva tempo e quando vem numa uma avalanche bem grande, você vai ter ali aquele seu público que vai realmente interagir com vocês. Então você vai ter um número X, a pessoa clicou, ou a pessoa viu como chega no seu estabelecimento. Enfim, você tem que ter isso muito bem claro, bem definido, beleza? Então a questão da bio é isso, a gente até se alongou um pouco demais aqui. Deixa eu só arrumar para ver a questão do tempo, para a gente não perder nada da aula. Vocês estão ouvindo essa gritaria aí, é minha família que fala um pouco alto, mas não tem problema. Então a gente vai para uma das coisas mais legais do Instagram, que é a questão do Story, tá? O Story funciona de qual maneira? O Story, eu tenho essa visão assim, que ele te mantém vivo. Então, uma vez que você existe na internet, que você está ali presente na internet, nas redes sociais, e eu conheço muita página aí que tem muita gente, tipo mais de 10, 20 mil pessoas, e é uma página com engajamento com uma porcentagem abaixo de 5%. Pois é terrível, terrível. Então você, além de tudo, de estar vivo, de estar aparecendo na internet, de você ter os seus clientes lá, ou que as pessoas comecem a conhecer o seu produto, você tem que ter essa situação viva. Então o story é aquele que vai pulsar, né? Ele vai estar vivo ali. Então é uma engrenagem, né? Uma série de coisas que vai funcionando. Vai funcionar o story junto com as publicações, tá? Então, assim, você precisa publicar todo dia? Não necessariamente, depende, né? Depende muito, mas com uma certa frequência. O importante do Instagram, do Facebook, de tudo que você vai fazer é a constância. Quanto mais você faz, mais você melhora e mais você cresce, tá? Isso é natural, vai acontecer. Vai acontecer rápido? Não, né? Teve páginas que eu estava trabalhando, né, prestando serviço, que a gente conseguiu um aumento de 200 seguidores vivos, né, reais. A página já tinha uma certa quantidade, em torno de 100 e pouco. Em um mês ela chegou a ter 320 pessoas, né, até eu parar aí, eu vou já explicar sobre isso, que é até interessante e calhou muito bem sobre isso que eu estou falando. Então, aumentaram 200 pessoas. Dessas 200 vão comprar o produto que a pessoa está vendendo? Não necessariamente. Mas elas te conhecem, sabem que você é vivo por algum motivo muito legal. Essas 200 pessoas entraram lá. Isso de forma orgânica, tá? Não é publicação, não é impulsionamento, nada. É forma orgânica. De ver aquele conteúdo, de achar muito legal e ir à frente. E com engajamento. Então a pessoa clicava, olhava, voltava, né? E o Instagram te permite toda essa visualização. Então a gente chega no Story e é muito legal assim, entra várias questões de story. Então vai entrar foto, pode entrar você falando. É... Pô, você não precisa montar um estúdio para fazer o story, não. Você pega o celular ali e faz. Ó, igual a gente está fazendo aqui, onde você estiver, né? Hoje eu estou com um cenário diferente aqui. O importante é você fazer, você dar início, você começar. Então pega seu story, pô, começa a pensar sobre a questão de texto, começa a pensar sobre a questão de ver como as coisas vão proceder, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, né? Qual que é a sua ideia de produto, como você vai colocar essa situação, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Aí o que a gente vai fazer? Você vai pegar
e vai começar a criar o seu story. Então ele pode ser criado com música, ele pode ser criado só com texto, ele pode ser criado com meme, né? Eu gosto muito de fazer a caixinha de pergunta com meme, que fica legal, chama muita atenção, que esse é o principal objetivo desse momento, né? É chamar a atenção das pessoas para ler o que eu estou escrevendo mediante a foto que está lá. Então tudo isso você leva em conta. Então a gente vai fazer de qual maneira? Você vai pegar o store. Então vamos colocar ali que eu vendo um brigadeiro, tá? Então eu tenho uma fábrica de brigadeiro, uma loja de brigadeiro, que eu só vendo brigadeiro. Então do que eu vou falar de política? Não, vou falar de brigadeiro. Mas não só falar de brigadeiro, não só vender o brigadeiro, jogar o preço na cara, gritando com o megafone, igual eu fiz numa das perguntas que fizeram para mim. Então, assim, você vai contar essa história, você vai contar a sua história, como isso acontece. E você vai poder distribuir isso. Se tiver tempo, você vai poder preparar isso durante os 30 dias com publicações esporádicas, né? Pô, eu não sei fazer nada. Então eu vou ter ideia de 15 publicações que eu vou fazer a cada 2 dias. Enfim, é uma infinidade de coisas que você pode fazer pensando nisso. Então você vai chegar e vai tirar foto de alguém mordendo o seu brigadeiro, vai tirar foto do seu brigadeiro. Ah, mas precisa ser num super estúdio para fazer isso? Não. Você vai fazer uma coisa simples. Eu tenho minha caixa de luz, né, meu soft light, com uma caixa de hambúrguer velha com papel alumínio colado, ela ilumina que é uma beleza. Todas as lives, as aulas que a gente fez foi com ela e é fantástico. Então você não gasta nada, só precisa ter ali uma lâmpada, uma instalação elétrica, é coisa bem simples. E a foto fica muito boa. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Meu fundo fica estranho, meu fundo fica feio. Coloca um pano branco, um TNT que é R$ 1, uma coisa simples. Então tudo se dá um jeito. Espera aí que caiu minha folha aqui, voltei. Então tudo você consegue, tudo você dá um jeito e é tudo muito simples, tá bom? Então assim, o story, como eu falei, você não precisa torrar de stories ali, não. Mas se você vai colocando stories para ele ir alimentando, para as pessoas interagirem com você, porque seu público que está vendo o Instagram, ele está passando ali, ele está vendo o story o tempo inteiro, ele pode curtir, ele pode fazer perguntas, ele pode querer comprar de você, enfim. É uma série de coisas que ele pode vir a fazer ali naquele momento, tá? O importante é que ele exista, que você consiga fazer isso. Beleza? Então vamos lá. Você vai pegar seu story, sua publicação. A publicação ela já tem que conter um texto maior, né? Porque só a foto às vezes é muito difícil de você chamar atenção. Você vai passar o dedo assim. Se aquilo não te chamar atenção, ele mal vai parar para ler seu texto. Então, esse é um momento muito importante sobre as questões de venda ou sobre a questão de conteúdo. De ambas as formas, você tem que chamar atenção, prender a atenção, né, para que o cliente ele olhe para aquela foto e queira ver que o texto, que você quis escrever ali. Tá? Então a gente vai falando e você vai entendendo todo esse contexto de coisas e a gente vai falar sobre storytelling, sobre copywriting para você conseguir anexar essas informações nos seus anúncios e tudo mais, certo? Então vamos lá. Tudo isso é fechado mais uma vez à atenção do cliente, tá? É prender a atenção do cliente. Isso é o ponto mais importante que você deve fazer no Instagram. Você quer crescer e quer vender. Então a gente chegou ali no nosso story, né? E vocês veem story de muita gente, vê story de publicação, de tudo. Como que você vê um story que chama atenção? Por que você para assistir um story, né? Então assim, você já sabe mais ou menos como isso acontece. E é só dar continuidade no seu, só você fazer. Então, de alguma forma, você vai achar algo que seja legal. Então, você não precisa mostrar a cara como eu faço. Eu não tenho esse problema de mostrar, mas mostra a sua mão, mostra uma foto, mostra um desenho, mostra um vídeo, né? Cria um. Então a gente tem algumas ferramentas, eu uso bastante no momento de pressa, que é o Canvas, né? O Canva, né? O Canva é diferente do que eu faço. O Canva é um aplicativo de imagem. Você pode fazer o PixArt, que são ferramentas gratuitas. Então, assim, tudo tem gratuito na internet para você poder fazer, montar e continuar fazendo isso. Então a gente estava falando de você tirar uma foto com o seu produto, com o seu brigadeiro, enfim, você montando. Isso vai de acordo com como você se achar melhor. Mas o importante é você fazer isso, certo? Pera aí. Então vamos lá.
Então a gente conseguiu falar aqui um bom pedaço sobre a questão do Instagram e a gente vai entrar em outros momentos. É, vamos continuar falando sobre o story, né? E o storytelling. O storytelling é um método de fazer a sua história, né? De você contar a sua história vendendo, tá? Então eu vou ler algumas partes para você. Então assim, ó, você tem que, como a gente falou, né? Fazer seu cliente ficar focado naquilo que você está fazendo. Então focado no seu story. Então o primeiro story que você faz, né? Se você quer continuar naquele dia, primeiro que a gente assim, como eu falei, quando você faz uma sequência, quando você aprende sobre o Instagram e você faz aquele preenchimento da planilha que eu falei, você vai saber o horário que a maioria dos seus clientes estão presentes ali, tá? Você vai saber sobre isso. Ah, meu cliente, a maioria deles fica presente das 5 da tarde até as 9 da noite. Então você não vai programar para colocar story às 2 da manhã, né? Que não vai ter ninguém. E depois vai entrar outras pessoas e você vai sumir. Então você tem que ter muita coerência sobre a questão do horário que você faz suas publicações. Se você tem muito tempo para fazer publicação em story ou na sua publicação, primeiro que assim, a publicação tradicional com texto eu acho muito relevante uma no máximo por dia. Até duas em caso esporádico, mas não todo dia. Mas pelo menos uma por dia é muito saudável. Ah, mas você não faz isso. Não, porque eu não vivo só de story de Instagram, então não tem como. Você vai ajustar de acordo com o seu tempo, mas pelo menos uma por dia, assim, não mais que uma por dia, tá? E a questão do story, sim, você pode colocar várias, porque ele vai entrando conforme vai o seu tempo. Então, assim, é bacana você fazer no horário que seu público lá está com os seus índices mais altos de estar online. E você tem todo esse acesso, tá? Então, no primeiro story, você vai chamar muita atenção das pessoas para ele. No segundo, você já vai poder viajar um pouco. Então, você pode mostrar um bastidor, né, onde a pessoa vai ver que tem qualidade, que você faz, como você faz, né? Tem a questão do horário que você vai fazendo isso. Então, o story você vai criar um diálogo com o seu cliente e uma continuidade. Então, a pessoa às vezes você mostra seu dia a dia, né? Você é um influencer. Então você, pô, a pessoa vai ver ali você fazendo, vai entender, vai querer ficar, nossa, o que será que vai acontecer agora na vida dele? Ele vai em tal lugar e vai acontecer o quê? Será que eu... E aquilo fica aquela tensão bacana. Uma das opções é a caixa de perguntas, né? Então sempre ser muito sincero com a caixa de perguntas, né? Você deixar aberto ali, mas dar uma direção para aquilo que você quer fazer, tá? Ai, mas nos primeiros dias minha caixa de perguntas não aconteceu nada. Não tem problema, é normal. As pessoas vão conhecer você, vão chegar a tal ponto de começar a realmente ver. Vai ver, tem um dia que vai ter uma, tem um dia que não vai ter nenhuma, não tem problema, isso é normal. Mas direcione, crie esse conteúdo para a caixa de perguntas funcionar. E aí você vai começar a poder se mostrar tudo que você faz, né? Como eu falei, eu coloquei que faço as coisas que faço na minha bio, mas nem todo mundo entra na minha bio para saber o que eu faço. Então, durante as perguntas, você vai colocando aquilo que você faz, mas o intuito não é escancarar e eu nem quero sair que meu link do Instagram seja só venda. Muito pelo contrário, eu quero ajudar as pessoas e aí isso vir de forma natural. E assim eu acho que deve acontecer com as vendas dos seus produtos físicos e dos seus produtos digitais, tá? E uma coisa bacana que acontece bastante é, às vezes a pessoa te marca, é, uma coisa que você fez, uma publicação, ela marca lá. Eu acho muito bacana você compartilhar essa remarcação, você mostrar também que você, pô, bacana, olha a pessoa. Então, assim, é ter essa troca, né? Isso vai gerando um aumento muito grande para você e para seu público, seus clientes ali, tá? Eu vou passar para as outras redes sociais a nossa continuação, porque depois eu vou falar de copy junto com o anúncio e algumas estratégias se der tempo. Senão vai ficar para aula 1.2, 2.2 ou 2.3 que a gente vai fazer durante a semana, tá? Então, assim, questão do Instagram eu vou continuar daqui a pouco. Vamos deixar a cereja do bolo do Instagram mais para o final da aula. E agora a gente vai falar de Facebook.
tá? Então, assim, a juventude aí, meu, só gosta de Instagram. É real. Como eu falei, né? Por questões de experiência, nesse período eu comecei a me dedicar, né? Continuo estudo, mas comecei a fazer a dedicação na prática sobre isso, é muito claro. As páginas que eu cuidava com os mesmos conteúdos tinham um engajamento gritante no Instagram e, e no Facebook assim é abaixo, né? Então quando eu preparo a planilha com os gráficos, você vê muito bem isso. O do Instagram ele se mantinha, ele descia um pouco, às vezes subia quando você faz uma puxada de lives ou, ou stories ou coisas interativas com perguntas, com alternativas ali, depende do que você quer brincar com o seu cliente. E o Facebook é muito baixo, mas porque assim se tornou, vamos dizer assim, subentende-se do que do mesmo jeito que a pessoa utiliza o Instagram, que ela começou a utilizar o Instagram, ela vai para o Facebook. Só que o Facebook tinha uma dinâmica de uso muito diferente, né? Mas a pessoa usou o Instagram, ela começa a fazer do mesmo jeito, de passar o dedo para cima, jogar para cima, jogar para cima, e aí acaba perdendo o sentido do Facebook. Então, o Facebook, se você no Instagram tem que chamar atenção, o Facebook tem que chamar muito mais atenção. E o tempo que ela passa ali e você desaparece é muito mais rápido. Tá? Então aquilo tem que ser muito, muito chamativo. Então assim, mas então não vou perder meu tempo com o Facebook. Não, você deve existir no Facebook. Porque senão você perde algumas ferramentas que poderiam ser importantes nas questões de venda digital, né, nas questões de você existir, de você colocar seus textos um pouco maiores de outra maneira, mas você deve existir sim. Durante a semana a gente teve até a pergunta que foi falada, pô, mas eu faço pelo Facebook e pelo Instagram. Em ambos, né, lá eu coloquei. Só que no Face de uma forma diferente. Por quê? Em publicações pagas, né, no tráfego pago, você consegue atingir pessoas diferentes. E nem todo mundo também tem Instagram. Então, assim, você sempre tem que jogar como se fosse uma rede, né? Ela vai abrir e vai capturar algumas pessoas e outras não. Outras vão achar desinteressante de qualquer maneira. Mas você vai estar conhecido com outro público também, tá? Então, o Facebook você deve existir lá e ter as mesmas publicações, né, só que de uma forma um pouco diferente, ou com os mesmos textos, os mesmos anúncios, enfim, tá? Um canal que eu gosto bastante, a maioria do pessoal de tecnologia já conhece mais, é o Telegram, mas no meu caso eu uso o Telegram para a minha aula, né, para o Close Friends, Metamorfose. Então lá ele vai estar uma sala de aula onde tem os arquivos sequenciais disponíveis. Ele é igual o WhatsApp, né? Poderia fazer um curso totalmente por lá? Poderia, né? Tudo gravado, a pessoa vai lá, é como se fosse uma biblioteca sobre a aula, é um canal assim, vamos dizer. E é muito legal. Gosto bastante também. E a gente chega no YouTube. O YouTube, né? Eu acho que esse é o mais conhecido de todos, né? É o mais comum de todo mundo usar, de todo mundo já deve ter visto um vídeo, independente se a pessoa é do Instagram, é do Facebook, até criança mexe no YouTube. Então, assim, o YouTube você precisa para existir lá, você pode, né? Desde de cedo, mas para aquilo tomar um volume, precisariam aulas e aulas para a gente chegar nesse patamar. Mas você existindo, aí depende, varia muito de segmento para segmento, e se você tem intenção ou não de realmente aparecer e mostrar a cara. É muito válido, ele gera um público bem legal, também muito engajado, assim como o Instagram, né? O alcance dele também é muito grande, tá? Então, só que assim, aí sim ele é mais direcionado para determinadas situações, tá? Mas é muito válido também. Só que aí no YouTube você já tem que deixar, tentar, né, dentro do possível, um lado mais profissional, porque aí você compete diretamente com muitas outras pessoas que têm uma experiência maior. Mas assim, Bruno, mas o seu não tem nem abertura. Eu falei, realmente, como eu falei, estou fazendo passo a passo e assim vai continuar para que as pessoas possam fazer junto comigo, tá? Então a gente fechou aqui a questão de rede social, mas a gente vai voltar lá a falar sobre uma coisa que é muito bacana, que é o principal dessa aula, que é o copywriting, é o anúncio,
né? E como fazer a venda final. Mas tudo isso que a gente tem falado é voltado à venda, tá? Então a gente vai falar sobre a identidade visual agora. Então assim, tudo isso é ligado a questões de chamar a atenção. Então eu te falo, como está o seu logo, né? O seu logo chama a atenção? O seu logo representa o que a sua empresa, o que você representa, né? É, como que isso acontece? Você compraria seu produto de ver o seu logo? Seu logo ele é para qual tipo de público? Ah, mas tem isso? Tem, né? Então assim, depende de como ele é montado, ele serve para um público ou para outro público, né? Então como que isso acontece? É, e aí uma coisa muito legal que a gente vai fazer o link sobre as questões de foto, né? Que entra dentro das questões de identidade visual. Como são feitas as suas fotos ou os seus vídeos? Você compraria? Eu sempre seja muito sincero com você, muito direto. Você compraria os seus produtos? Você sentiria vontade de comprar o seu produto pela foto que você tira? Ou você entraria na sua página pela foto que você tirou, na foto que você tem lá, né? Você comeria o produto que você vende só olhando a sua foto? Mas tem que ser muito sincero, muito justo. Aí fala, putz, ah, então assim, ser confiante, sim, óbvio, mas ser sincero, falar, pô, será? Me passa a vontade, né? Qual é a sensação que isso me traz, né? Então, assim, o pessoal que vende comida ou que vende doce, por exemplo, qual seria o melhor horário para postar uma foto de um bolo de chocolate, um bolo de cenoura, por exemplo? Não, de chocolate, vai, de um bolo de brigadeiro. Às 7 da manhã, uma boa publicação? Não, do meio-dia para frente, né? Eu poder, porque muita gente já comeu, muita gente está comendo, muita gente vai começar a ver e, meu, vai fazer assim, vai brilhar aquilo. Ah, eu vou postando conforme. Não, cara, pensa. Né? Ou eu vendo salgado, vendo lanche. Qual que é o melhor horário para fazer isso? De manhã? À tarde, depois que todo mundo já almoçou? Não. Então tem que usar a cabeça. Então a foto ela tem que ser muito, tem que ter um ambiente iluminado. Então você faz esse método de luz, você não tem um ambiente iluminado, mas ele precisa estar o produto iluminado, né? Então a gente poderia fazer uma aula só de como tirar uma foto. Ah, mas é só pegar o celular e tirar? Sim, você pode, se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas e o seu fundo, né? Como é que tá? Como eu falei, não precisa ter nada caro, não precisa ter um estúdio, não precisa mas aquele momento ele precisa ser muito importante, né? Porque o seu cliente vai ver, né? Precisa dar certo. Então, se já vai fazer um vídeo, faz um vídeo posta um vídeo que ele deu certo. Esse dia eu vi um vídeo de um bolo que você fica meio assim, fala, pô, mano, a pessoa postou isso mesmo, velho. Postar erro, beleza, mas você tá querendo vender o negócio, tá lançando ali, e o negócio aí tudo assim, ó. É complicado. Então, por isso, sim, não sou referência do bolo. Em outros momentos até já fui, mas, porra, cara, vamos dar uma atenção, né? Vamos olhar isso direito, né? É o mínimo, pô, tirar uma foto legal, fazer um vídeo bacana. Não é uma super produção, mas, meu, não é difícil. Não é difícil, não precisa de talento para isso. Precisa de vontade, tá? Então agora vamos para a parte dos anúncios, tá? Então a gente vai falar sobre a questão de anúncio, sobre a questão de texto, né, o chamado copywriting, e sobre a questão venda, né? O vídeo deu uma pausada aí, a gente voltou agora. Vamos lá. Então são duas vertentes, né? Então imagina assim os eixos, né, de como você vai colocar isso, tá? Então assim, quando você tem uma promessa, né, um benefício baixo, a pessoa vai falar, putz, isso não me agrega muito, né? Seu anúncio ele tipo ele não promete nada, ele não te traz benefício algum,
né? Não é legal. Ou assim, você não tem credibilidade, você não faz, pô, no começo é difícil, mas você pelo menos tem que saber do que está falando. Pelo menos você tem que mostrar que você sabe, né? Começar do nada já mostrar, cara, vai acontecer muito disso, mas muitas pessoas já têm um pouco de experiência em algo que está fazendo, já tem alguém que conversou, então isso é mais fácil de conseguir, tá? Então, assim, você tem que, assim, ia começando, você vai adicionar benefícios, né, para a pessoa dentro do seu anúncio, você vai melhorar seu anúncio, se aquilo não tá legal, então você pede para alguém ler, pede para alguém falar, pô, tá bacana, não tá. Sempre mostra, conversa, você deve ter amigos aí que vai te falar, pô, gostei disso, não gostei, eu acho que não representa, eu acho que não dá. Então, assim, você tem que achar um limiar onde aquilo vai estar realmente, né, a linha para cá, onde vai realmente estar mostrando aquilo que vale a pena, né? Então, achar onde você vai conseguir melhorar a sua prova, né? Melhorar o seu benefício, a sua promessa e a sua credibilidade. Então, você vai conseguir achar. Quando você achar isso, você consegue vender com muita facilidade. Ah, nossa, mas era isso que você ia falar sobre venda? Não, sobre venda vem agora. Então, assim, a gente tem assim uma estratégia para clientes que eu acho muito legal. Primeiro é você entender sobre a questão que a gente fala muito sobre as vendas, que é assim, qual que é a dor do seu cliente, né? Isso sempre a gente fala, né? Qual que é o problema que seu cliente tem, né? Qual é o desejo? Isso é muito ligado uma coisa na outra. Então, na hora de você fazer um- uma postagem, né, um anúncio, você tem que levar muitas coisas em conta. Primeiro que você vai, vamos dizer assim, ter um título chamativo, né? E aí entra naquilo que a gente falou lá no começo da aula sobre essa questão do título chamativo, né? Sobre a questão da bio. Você está se vendendo ali na sua bio. Então, como que aquilo te chama a atenção, né? O que que ele te traz, tá? Então, assim, eu vou passar um passo a passo aí de como você começar a fazer isso. Então, essa ideia, esse título chama de cabeça, né? Como que você, na hora que você olha para essa cabeça, para esse título, você se sente, né? Então, entra sobre aquela mesma questão. Se você visse esse título, você compraria só pelo título? Você entenderia dessa maneira, né? Aquilo te chamaria atenção em qual momento, né? Tá? Ele tem promessa o suficiente? Ele tem prova o suficiente daquilo que você faz? Como eu falei, no começo a questão de prova às vezes não, mas ela vai acontecer, tá? Então você vai lá e vai fazer essa primeira parte. E aí você discorre um pouquinho, né? Pede para as pessoas lerem, desenvolve um texto abaixo, né, sobre essa questão do seu anúncio ou seu próprio texto. E aí você grava lá, você grifa, pega uma caneta, um lápis, e diz assim, ó, você vai escrever entre promessas e provas. Então você vai colocar lá, pô, eu tenho dentro deu lá duas ou três, duas ou três, dois, três parágrafos do meu anúncio. Onde ali tem promessa, onde ali tem prova, né? Qual a quantidade? Coloca uma do lado da outra, escreve, marca o nome ali e traz. Escreve numa outra folha. Então você vai começar a ver, pô, aqui tem mais promessa, aqui tem mais prova. Ou tem muita promessa e pouca prova. Quando se acontece isso, você promete muito, mas você não tem. Então, a chance da pessoa querer isso é pequena. Então, você tem que achar um equilíbrio. A mesma quantidade de promessa tem que ter de prova, de que aquilo vale muito a pena, tá? Dos benefícios, né, que a gente vem falando. Então, você vai comparar. Você vai ler o seu roteiro, né, que é esse texto que você preparou. Então, você começa também a ver, vai procurar pessoas que fazem, né, conhecer os seus concorrentes, ver como que acontece. Eu sempre falo isso, pega um cara que tipo, é muito bom, que é uma referência, pega outro que você sabe que é meio porcaria dentro desses famosos já, começa a chegar no limiar. Você tem que estudar o seu cliente, você tem que estudar o seu produto, você tem que estudar aquilo que você está falando, a como que isso acontece, você tem que chegar no limiar, tem que botar no papel, tirar do papel, botar no papel de novo, arrumar, ver, tá? Então, assim, fica nessa situação desse exercício, que, assim, às vezes pequenos benefícios que as pessoas acreditam vale muito mais,
do que você falar muita coisa e a pessoa não acreditar. Então, assim, oferece pouco, mas aquilo que você vai realmente entregar, você vai realmente conseguir fazer com perfeição, tá? Muita gente fala, eu vou meter o louco lá que vai dar certo. Não, entrega exatamente aquilo que você fala e como você fala, beleza? Então, assim, é, como eu falei no meu copy, né, no meu anúncio da bio, eu entrego, eu consigo. Se a pessoa acreditar e quiser fazer e vir junto, eu vou entregar aquilo para ela, tá? Então a gente vai chegando agora para uma outra parte, a parte que a gente falou mais de Instagram, né? É, eu deixo solto assim essas ideias, quem consegue pegar a nota, começa a fazer isso porque as outras partes, as partes mais complexas de maior estudo, a gente vai ter num outro momento. Então, assim, tudo que você está aprendendo aqui, bota em prática que funciona. Esse material gratuito funciona. Se você fizer, se você treinar, nada cai do céu. Então, assim, uma coisa que eu aprendo bastante vamos dizer assim, das águas que eu bebo no Instagram, né? Que é o Flávio Augusto, o Rick Chester, o Ícaro de Carvalho e o Beto Altenhofen. Meu, não existe hack, você tem que continuar, você tem que fazer, não existe atalho. Igual no videogame você bota um código lá que você passa de fase. Esse negócio tem que ser trabalhado, então você tem que estudar, tem que escrever, tem que escrever. Pô, meu texto não ficou legal, vou fazer o melhor. Então não faça, porque se você faz de qualquer jeito o seu anúncio, a pessoa vai ver de qualquer jeito. Então, independente do que você vende, de um pedaço de bolo a um carro, se você faz um anúncio mal feito, você está fazendo mal feito a sua imagem, tá? Então, assim, descubra, né? Entenda seu cliente, descubra dele qual que é a dor dele, tipo, o que que ele quer. Então, quando a gente fala assim, eu vou fazer um anúncio, eu vendo um brigadeiro, eu vendo um bolo, eu vou fazer um anúncio, eu vou fazer uma foto e vou publicar meio-dia, meio-dia e meio, uma hora, porque é a hora que você sabe que as pessoas vão ver aquele doce com outros olhos. Na hora que ela passar um brigadeiro derretendo assim na tela dela, meu, duvido que alguém não vai querer. Só se alguém tiver de dieta, mas nem de dieta, vai crescer o olho. Ou se você é dono de uma churrascaria, né? Mostra uma carne cortada assim, sendo aquele suco da carne 11h30 da manhã. Então, assim, é isso, é você vender a dor. Você entende a dor de uma pessoa que está com fome, o horário que ela vai ter aquela dor, né? Aquele desejo, aquela vontade. Então, é um estalo, vamos prestar atenção, certo? Então, a gente chega aqui e vamos voltar a falar do Instagram sobre uma das partes bem legais e bem importantes. São duas dicas bem práticas do que fazer. Tá? Então, assim, como a gente falou lá no começo sobre a questão seguidor, eu tenho tantos, não sei o que. E a questão número de seguidor, ele não agrega muito, ele é massageador de ego só, né? Você tem um número elevado. Como eu falei, eu conheço páginas com mais de 20 mil pessoas que são uma página morta. Pô, mas 20 mil pessoas não interagem com a página. Chega a ser mais baixo que 2%. Eu falei 5, mas ainda fui muito otimista, sabe? Então, assim, não tem interação alguma. Então, o número de seguidores não significa que você vai vender. Até tem um caso que é muito legal, que todo mundo fala desse, né, no nosso meio, que, eh, se eu não me engano, uma influencer do Canadá que tinha 3 milhões de pessoas no Instagram, 3 milhões, foi fazer uma estratégia errada, né, sem estratégia alguma, venda de camiseta simples, né, de um certo modelo e tal, e ela não vendeu 20 unidades, tá? Então, de 3 milhões de pessoas, a linguagem, a conversa que ela tinha com os seguidores é extremamente contrária. Não tinha nada a ver sobre a questão venda, camiseta ou a ideia da venda, enfim. Então você tem que ser muito claro com o seu público. Você tem que falar a língua que seu público está lá. Então, se ele está lá, você fala de comida e você começar a falar de política, isso não conversa, né? Ou se você, sei lá, tem o seu Instagram é totalmente voltado é totalmente comercial e você posta um almoço de domingo lá com a sua família, seu cliente, ele muitas vezes, seu público, ele não quer ver isso, né? Não é a vida dele, a vivência dele. Então, assim, você quer ter um perfil particular? Tenha um perfil particular.
A não ser que você seja uma pessoa pública já com um número elevadíssimo de seguidores, né? Onde as pessoas entendem isso, né? Que é até legal ver como que isso acontece. Então, assim, entenda que existem particularidades dessas coisas acontecerem, tá? Então, vamos lá. Então, a gente começou a falar sobre a questão desse exemplo, né? Da questão de, pô, 3 milhões de pessoas não vendeu 20 camisetas, então tem que tomar cuidado. Então, assim, o importante é o que? Você ter fãs. Então, dentro de 300 pessoas, eu posso, sei lá, meu Instagram tem 300, 500, sei lá, 1000. Eu posso ter fãs. Eu tenho que criar esses fãs, né? Falar a linguagem deles e ele olhar e falar, nossa, olha o que o cara falou, que da hora, que legal, olha a foto, como isso acontece, como ele dispõe aquilo. E aí sim, ter uma conversão desses 300 muito maior do que a taxa que a pessoa que tinha 3 milhões fez 20, né? Isso que é o importante, essa linguagem que tem que acontecer. Ai, mas tudo isso é muito complicado, muito difícil. Não, isso vai se tornar comum, mas você tem que ter consistência, você tem que continuar, dar continuidade. A gente fala isso muito, né? Não desistir. Ah, no primeiro mês eu tive 10 seguidores. Pô, que legal, tem gente que não conseguiu nenhum. Então, quando a gente fala, né, isso nas minhas publicações eu coloquei muito disso, é, tem gente que tá fazendo aí o que você queria fazer, eu tenho o seu emprego, e a pessoa não tem mínimo de preparo que você tem. Só que a diferença é que a pessoa começou, ela deu início, ela foi atrás e fez. Enquanto você está sentado aí no sofá sem fazer nada, tá olhando pro céu. Enquanto as pessoas que não têm o preparo que você tem, tá indo fazer. Tá correndo atrás do seu. Tá? Então você vai começar, começa para ontem. Né? Todas as aulas têm um passo a passo, eu ensino como começar, vai lá, te dou maior força. Tá? Então, a gente chega sobre a questão do Instagram, que existe o quê? Você tem que ter relacionamentos de qualidade com o seu cliente, você tem conteúdo e você tem que principalmente ajudar as pessoas sem vender. Que é chato quem ficar, vende, ó, vende aqui, ó, o preço é tal, ó, vende aqui, ó. Eu não vendo água na rua para sair gritando, tá? Então assim, isso acontece naturalmente. Então o Instagram, a pessoa tá lá, ela não é, né, louca para ficar vendo aquilo que nem doido, certo? Então, vamos lá. Como que a partir de agora eu consigo, dentro do meu Instagram, né, fazer com que as pessoas desejem aquilo? Então, a gente já chegou a falar um pouco disso nas outras aulas, mas a gente vai ser mais específico agora. Então, assim, você tem que primeiramente entender que o Instagram é o início do processo de venda, tá? E além disso, ele não é uma vitrine onde você vai jogar seus produtos lá e é isso aí. E aí vou vender. Não, porque vai acontecer igual acontece no shopping. Você compra de todas as lojas do shopping que você passa andando? Não. Você vai ser mais um. Então a pessoa às vezes você vende, vamos dizer assim, você vende sorvete, né? Então você, vamos dar um exemplo, você é da Jundiá, o outro ali é da Esquimó, o outro é da Kibon, são todos iguais. E o cara vai ter todas essas páginas aí. Porque, pô, tudo igual, só vende isso. Então, assim, tira um pouco essa ideia da venda. As pessoas já sabem que você faz aquilo, né? Você vai lançar um produto, então entenda como uma coisa além. Estou lançando hoje um bolo de pote sabor Ferrero Rocher, né? Estou lançando um brigadeiro sabor Rafaelo. Aí sim, você vai lá, coloca e isso aparece, tá? Então assim, cria esse relacionamento com o cliente, essa interação, né? Essa autoridade torna-se referência daquilo que você faz. E não só uma vitrine. Seu Instagram, se for só uma vitrine, você morre. Do mesmo jeito que o dedo passa assim, ó, é as pessoas passando em frente à sua loja e não entrando para comprar. Então, quando uma pessoa entra no Instagram, e você pode se perguntar isso você mesmo, você vai lá para se entreter e tal, né? Depende do que cada um faz. Se você não é o lado vendedor que a gente está falando, você é o lado público, entra muito disso. Então, assim, agregue valor para aquela pessoa que está ali. Ah, mas eu faço bolo, eu vou ensinar bolo? Pô, por que não? Algo que você não venda, ensina a fazer, né?
mostra como é o passo a passo de como as coisas funcionam. A maioria das pessoas querem saber sobre como as coisas acontecem. Eu já falei que eu trabalhava é, num restaurante muito famoso aí, no restaurante da cebola, cebola frita. E, meu, os clientes ficavam loucos para saber como era feita. Loucos, loucos, assim, alucinados. Se tivesse 100 ali e falasse assim, ó, quem desses 100 quer conhecer como faz a cebola? Eu falo pra você que os caras só não fossem 101 por vergonha, talvez. Então, assim, por quê? Se a pessoa come, ela aproveita daquilo que você tem, é, se ela não teria interesse em saber como as coisas funcionam. E é lógico que teriam esse interesse, tá? Então vamos lá. Então, assim, nesse momento é o que a gente vai aprender sobre como gerar o desejo, né? Que eu falei, a gente já conversou sobre isso, mas eu acho muito interessante ainda essa ideia. Se você aplica, funciona. Não funciona, não é um segredo. Não sou eu que estou falando, eu só estou reproduzindo. Eu estou compactando ideias e te entregando mastigado aí, tá? Então, assim, você vai fazer seu cliente desejar o estado emocional que é utilizar o seu produto. Então, vamos dar o exemplo aí da hora do almoço, onde o seu cliente acabou de almoçar, ele tá ali satisfeito, meu, e você chega no Instagram dele ali com um bolo de brigadeiro derretendo, assim. Ele vai entender que ele tá vendo ali e o seu produto ele vai servir como uma ponte para o desejo emocional dele de querer, de desejar. Então ele está desejando da felicidade, pô, do sabor que aquilo gera para ele. Tá? Então é simples, é muito simples, tá? Mas qual que é o problema? 99% das pessoas que têm loja, que são empreendedores, não consegue gerar esse desejo no cliente. Às vezes o cliente compra por necessidade, porque ele estava ali. Entra na questão da vitrine. Você foca no seu produto. Então, seu Instagram é focado no seu produto e não no seu cliente. Mas quem traz o dinheiro é seu cliente. Você fica ali cansavelmente colocando uma vitrine. Ah, olha isso, é isso. Você tem conteúdo? Sim. Isso vai estar disperso dentro de tudo aquilo. Mas entenda que isso não é uma vitrine, né? Você tem que focar no seu cliente. O que que ele quer desejar ao ter o seu produto? É como que isso acontece? Como que você satisfaz esse desejo emocional do seu cliente com o seu produto? Né? Como que essa ponte vai acontecer? Você tem a ponte, o cliente está do outro lado, o desejo emocional dele está do outro. Como que você vai encaixar essa ponte ali para que isso aconteça, né? Então, isso é uma grande lição de casa, né? De pensar como que eu vou colocar isso, como que eu vou gerar esse desejo, né? Dele colocar. O melhor exemplo que a gente sempre fala é o desejo pós-almoço, né? Para o pessoal que faz isso. Ele é bem fácil, ele já acontece de forma natural, certo? Eu deixei separado aqui mais uma coisinha que eu ia falar e agora eu não encontro. Aqui que eu falei que eu falei não, eu não falei, mas eu vou fazer agora, que ainda tenho alguns minutos. Então a gente vai pensar agora no finalzinho a cereja do bolo sobre a questão. Então vamos imaginar aqui que a gente tem uma torta de frango, a gente vende torta de frango. Tá? Então entenda que você pode ter, seja um produto de decoração, que você é, venda, sei lá, você vende imóveis, você é um corretor, você vende tinta, você, sei lá, você precisa anunciar isso. Então, você vai imaginar dentro de tudo do que a gente falou sobre gerar o desejo, entender a dor do seu cliente, né, as fotos. Então, assim, e isso maçantemente a maioria das pessoas fazem sobre a questão, vamos dizer assim, vou dar um exemplo sobre o corretor de imóveis. Todos os sites, todos imagináveis, o cara lá tira fotos idênticas, às vezes fotos terríveis, sem iluminação, aquela coisa mórbida, né? Sem móveis, aquela coisa chateada. Pô, mudaria alguma coisa se eu tirasse fotos num dia de sol, né?
se eu colocasse dentro do meu anúncio, da descrição de como as pessoas vão morar lá, o que elas podem fazer, porque quando você coloca o que elas podem fazer, o comprador ele vai imaginar fazendo aquilo, né? Então, olha, na casa tem churrasqueira, tem banheiro, tem. Tá aqui, ó, faça seu churrasco, né? Chame seus amigos para contemplar esse momento nessa varanda gourmet. Então, assim, muda muito. Então, assim, viaja, imagina, não tenha vergonha de fazer isso, não tenha vergonha de descrever, de ir além. Ai, mas eu sou pequena, a pessoa vai achar. Não vai achar nada, ninguém tem que achar nada, ninguém paga suas contas, tá? Então, assim, coloque a sua vida na funcionalidade, faça, né? Então, se você vende tinta, pô, olha essa parede pintada com a tinta Shambles, sabe? É, como eu falei, vai tirar foto, você vende torta, ela tira aquela foto daquela brilhando, né, daquela coisa suculenta, da fumacinha saindo, né? Coloque no horário certo que você já aprendeu, qual o horário certo que seu cliente mais entra, né? Chame a atenção dele com o seu anúncio. Não simplesmente torta de frango. Torta de flango, 5 leal, tá? Seja direto, seja específico, né? Faça aquela vontade, né? Aparecer. Erre, se tiver que errar, erra, faz de novo, começa, recomeça, tenta. Pô, nem todos os anúncios que eu faço chamam a atenção, mesmo fazendo isso um grande, né, bastante tempo. Então faça o seu anúncio. Erra, ou esse daqui não ficou legal, mas o de amanhã vai ficar. E você vai melhorando. Se você fizer isso todo dia, você vai ter uma experiência de 300, mais 300 vezes, né? Isso é muito legal. Então não perca isso. Faça, faça, faça. Não desista no primeiro mês, no segundo, no terceiro. Continue fazendo, continue progredindo, continue crescendo, continue subindo. Certo? Então, a nossa aula de hoje foi essa, tá? Como a gente sempre fala, foca, não desiste. Se não começou, ainda começa, porque você começando, você vai deixar um monte de gente para trás, está sentado no sofá e não está fazendo. Tá? Dá início, corre, se tiver que errar, erra. Então, viva, né? Vai à luta. Fazendo isso, nunca mais vai existir crise na sua vida. Tá? Eu sei que muita gente aí deve ter perdido emprego na pandemia e está mais desesperado do que estava antes. Então, se você entende que não existe crise na sua vida, se tudo você sabe se virar, sabe lidar, sabe fazer acontecer, esse é o momento. Começa, faz aquilo que você sempre quis fazer e nunca pôde, nunca você se limitou, tira as barreiras dos limites da sua vida, tá? Então vai à luta, comece, dá início, corre. Não existe problema se você tem saúde, se você tem sua família, você já é rico, você já tem muito, 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 você é muito rico, tá? Entenda e desvincule riqueza relacionada a dinheiro. Dinheiro serve para a gente se manter, a gente, né, sobreviver. A riqueza é muito diferente disso. Beleza? Então tá chegando aqui meus segundos finais. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pela audiência que vocês deixaram aí comigo hoje. E logo mais esse vídeo vai estar no nosso Telegram, vai estar no WhatsApp. E essa semana ainda a continuação das aulas mais a fundo e passo a passo.